Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos do 7 ao 13. Ele chamou os 12, começou a enviá-los 2 a 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos impuros. Mandou que não levassem nada pelo caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro à cintura, mas que calçassem sandálias e não usassem 2 túnicas. Dizia-lhes ainda: quando entrardes numa casa, permanecei ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos escutarem, saí de lá e sacudi a poeira dos vossos pés, para que sirva de testemunho contra eles. Eles então saíram para proclamar que o povo se convertesse. Expulsavam muitos demônios, ungiam com óleo numerosos doentes e os curavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, nós vamos meditar essa palavra e isso que eu trago a vocês, do que Deus quer fazer em muitos de nós, libertação, nos libertar. Porque Deus falou ao meu coração também nessa manhã. Nós estávamos ali tomando café, eu e a minha esposa, e ela me falou dos sonhos que ela teve nessa madrugada. E dentre esses sonhos, cobras, um sentimento de aflição, perturbação no coração. E ali tomando café, nós repreendemos todo quanto é tipo de espírito mau em nome de Jesus na nossa casa, na vida dos nossos filhos. Porque assim, queridos, infelizmente, não dá para a gente se enganar. Não dá para a gente ignorar essa verdade. Mas é uma realidade. Não é todo mundo que quer o nosso bem. E isso não é para nos deixar arrastando no chão. Isso não é para nos fazer acabar com o nosso dia, acabar com o nosso emocional, acabar com o nosso equilíbrio interior. Não é assim? Porque quando a gente toca em pessoas que não querem o nosso bem, se a gente não está firme, desestrutura a gente, acaba com o clima da nossa casa que não tem nada a ver com as coisas, sabe? A gente começa a se desentender dentro de casa por coisas que naturalmente a gente não se desentende. A gente começa a não se comunicar bem em situações simples do dia a dia. Mas por quê? Porque, infelizmente, é uma realidade. E a gente precisa entender e conviver com isso. Não é todo mundo que quer o nosso bem. Só que isso causa em nós uma carga espiritual muito grande, porque diz na palavra, não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados, as potestades e os espíritos impuros espalhados pelos ares. Ou seja, o nosso combate, apesar desse não desejar o nosso bem, que são de pessoas, mas isso causa um combate espiritual em nós e nos afeta. É bobagem a gente achar que essa realidade espiritual não existe. Só porque nós não a vemos, ela existe. Apesar da gente não ver com os olhos da carne. Né? Eu não sei se você já teve essa experiência, eu já tive, para você perceber como essa realidade do espiritual, ela existe. Eu já tive, por exemplo, situações na minha casa que uma pessoa entrou na minha casa. Quando a pessoa entrou, o clima já ficou, entendeu?
Quando a pessoa saiu, parece que o clima não foi embora, o clima permaneceu, ao ponto da gente ter que pegar e ir lá na minha casa, é lei. Sempre nós temos um recipiente com água benta dentro de casa, sal exorcizado. Esses dias o padre Edson, né, grande amigo, está comigo no PHN, ele foi lá em casa, a gente comeu uma pizza, foi bem gostoso, e aí depois, no final, até as crianças, né, já estavam puxando a gente, pede pro padre, ô padre, abençoa a nossa casa, abençoa uma garrafinha de água também pra gente. Aí o padre saiu pela casa, é maravilhoso receber padre em casa, gente, olha, barba, cabelo e bigode, visita completa, mas quando o padre é nosso amigo, nossa, é gostoso, rola o papo e ainda tem aquele momento, né, da bênção da nossa casa. Então foi isso que ele fez. Então sempre a gente tem. Então quando fica esse climão pesado, a gente pega água benta e joga na casa, rezamos a Salve Rainha e pedimos a libertação ali da nossa casa. Então, essa realidade espiritual existe. Eu falando aqui dessa experiência, você pode chamar na memória. Eu tenho certeza que você viveu algo parecido. Também, talvez não na sua casa, mas lá no seu trabalho. Aquela pessoa que veio perguntar o que você estava fazendo, o andamento do seu trabalho. Aí depois você percebe aquele clima insuportável que ficou ali, parece, na sua mesa, sabe? Essa é uma realidade espiritual. É espiritual, né? Eu estou falando para você o óbvio, mas para dizer para você que isso é real. Então, se é real essa realidade espiritual, né, esse combate espiritual que nós vivemos, nós precisamos de libertação desse mal, dar aquela lavada mesmo interior, e nós precisamos clamar aquele que pode nos libertar. O Senhor nos liberta, e para nos libertar hoje, atualmente, essa libertação quis Deus que passasse pela mão dos homens. O Senhor, ele é poderoso, onipotente, onipresente, onisciente. Se ele quisesse nos libertar, ele, sem precisar de ninguém, ele poderia. Mas quis o Senhor se utilizar de mãos, de voz, de pessoas humanas, né? E tem aqueles ainda que são especiais, né? Ainda tem aquele ministeriado de cura e libertação que é maravilhoso. Mas o Senhor, ele utiliza de todos nós para libertar. Então é isso que está acontecendo nessa passagem bíblica aqui de Marcos, de capítulo 6. Jesus chama os 12 e os envia. Quando começou esse programa Sorrindo para a Vida, o que o Senhor fez conosco que estamos aqui? Ele nos enviou e nós estamos diante de você agora. E é tão forte esse envio que, como diz aqui na palavra, quando alguém não nos recebe, não é que a pessoa está se desfazendo de nós, quanto pessoa, não. Quando nós somos enviados por Deus e nós não somos recebidos, na verdade, quem não está sendo recebido é o próprio Deus que nos enviou. Para você perceber como é forte essa realidade de envio. Claro, como é forte essa realidade espiritual, é forte também esse envio que Deus nos faz, né? E aí, aqui no final, olha só o que acontecia. Eles então saíram para proclamar que o povo se convertesse, ou seja, essa proclamação não é uma proclamação de uma verdade minha, é a proclamação da palavra que liberta, o Evangelho, palavra de Deus. Então, eles saíram para proclamar que o povo se convertesse através do anúncio do Evangelho e expulsavam muitos demônios, ungiam com óleo nos numerosos doentes e os curava. Gente, como pode o Senhor se valer de pessoas tão limitadas? Isso eu posso falar de hoje. Olha, gente de Jesus Cristo, povo amado de Deus, eu sei que vocês têm um carinho enorme por nós, como a gente falou aqui no início do programa. Mas não se enganem, nós não somos perfeitos. Nós estamos no mesmo processo de busca de santidade que você.
Nós não somos perfeitos. O fato é que acontece uma empatia, porque de fato a gente está aqui diante da TV, a gente entra na sua casa, a gente grava música, a gente escreve livros, nós viajamos, saindo em missão, mas isso não tira de nós a humanidade, que é falível. Nós somos falíveis, nós não somos perfeitos, né? Não somos perfeitos. Porém, olha só o que Deus faz conosco. A gente fala e Deus liberta. A gente impõe as mãos e libertações acontecem, curas acontecem. Que coisa linda, gente. É Deus falando para cada um de nós o seguinte: todos são falhos e limitados, e quem faz sou eu, diz o Senhor. Então, o Senhor, Ele chama justamente os fracos, os limitados, para realizar através de nós grandes coisas. Grandes coisas. Então, é isso que o Senhor quer fazer nessa manhã, nesse Sorrindo para a Vida. E aí eu vou pedir para você, para a gente também interagir um pouquinho, pelo nosso Sorrindo para a Vida CN, o nosso Instagram. Escreve lá, porque agora sim nós vamos começar esse processo aqui de libertação e rezar por tantas e tantas situações. Vamos fazer assim? Então, olha, Sorrindo para a Vida CN, já a nossa produção já fez o post ali da foto de nós da bancada. Então vai lá agora para você escrever. Por exemplo, eu vi aqui, Paula, a Jaqueline, ela escreveu assim no nosso Instagram: bom dia, bancada linda e abençoada. Peço orações pela minha família e em especial pela saúde, olha só, física, espiritual, emocional e financeira. Olha só, olha esse conjunto de coisas que a Jaqueline está pedindo oração, ó. Saúde física, espiritual, emocional e financeira. De quem? Do filho dela, o Gustavo. E pela proteção de todos nós, pelos desempregados, enfermos e pelas almas do purgatório. O Senhor, então, Ele quer fazer exatamente isso. Então, vai lá, escreve ali também o que o Senhor precisa curar e libertar você nessa manhã. O que você precisa? O que você precisa ser libertado? Tem uma passagem das Sagradas Escrituras, se você puder, está lá no livro de Tobias. Livro de Tobias, pode pegar lá o capítulo 8, livro de Tobias, capítulo 8, versículo 4. Tobias 8, 4. Só para contextualizar você, Sara e Tobias, eles vivem algo aqui no Antigo Testamento, no livro de Tobias, algo muito interessante. Esse casal, especialmente Sara era uma moça jovem que tentava há muitos anos se casar. E se casava. Só que o que acontecia? Depois que ela casava, na sequência, os maridos morriam. Essa jovem Sara, ela precisava de libertação. Porque existia algo espiritual, sobrenatural, que a impedia de prosseguir no âmbito do seu matrimônio, da sua resolução afetiva. Então algo amarrava essa jovem Sara. E Tobias, um jovem de Deus, de uma família de Deus, conheceu Sara em uma viagem. Nessa viagem ele foi acompanhado pelo anjo Rafael, pelo arcanjo Rafael, o anjo, né? Deus da cura, Deus que cura. Então, enfim, é um livro maravilhoso, eu aconselho você a ler. Essa passagem bíblica, apesar de Tobias ter consciência de que os maridos de Sara morriam, né, na noite de núpcias, ele tomou uma decisão muito corajosa. Uma decisão simples e corajosa. Na noite de núpcias, ao invés de já consumir com o ato conjugal o matrimônio, eles decidiram orar, clamar pela libertação daquele mal.
E olha só, versículo 4. Os outros tinham saído e fecharam a porta do quarto, para que os dois ficassem sozinhos. Era a noite de núpcias ali começando, depois da festa de casamento. Tobias, então, olha só, a primeira atitude de Tobias. Levantou-se do leito e disse a Sara: levanta-te, minha irmã. Bonito esse termo, né? Minha irmã, minha companheira, minha parceira nessa vida. Bonito isso, né? Irmã. Oremos e supliquemos ao nosso Senhor para que nos conceda misericórdia e saúde. Ela levantou-se e começaram a orar e suplicar o Senhor para que lhes fosse concedida a saúde. Saúde o quê, gente? Olha que lindo. Olha como que Deus fala conosco aqui no Sorrindo para a Vida. Saúde. Que tipo de saúde era essa que eles estavam pedindo? Saúde física. Olha o post da Jaqueline. Saúde física, espiritual, emocional e financeira. Tá vendo? É uma saúde completa do corpo e da alma. Ou seja, eles estavam pedindo por libertação, né? Levantou-se e começaram a orar, a suplicar ao Senhor para que lhes fosse concedida saúde. Esta foi a sua oração. Agora que você nos acompanha, feche os olhos, coloca a mão no seu coração, porque essa oração vai ser feita sobre sua casa, sobre a sua vida, sobre a vida dos seus filhos agora. Essa oração é palavra de Deus. Tu és bendito, Deus de nossos pais, e é bendito o teu nome pelos séculos dos séculos. Bendigam-te os céus e toda a tua criação por todos os séculos. Tu fizestes Adão e lhe destes como auxiliar e amparo Eva, e de ambos surgiu a descendência humana. Foste tu que dissestes que não era bom o homem ficar só. Façamos para ele uma auxiliar que lhe seja semelhante. Agora, não é por luxúria que me caso com esta minha irmã, mas com reta intenção. Ordena que tenhas misericórdia de mim e dela, e que possamos chegar os dois a uma ditosa velhice. Disseram ambos, amém, amém, e dormiram a noite inteira. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esse dormiram a noite inteira significa paz. Sabe aquele espírito que eu falei para você, que às vezes fica aquela carga espiritual que fica na nossa casa e deixa tudo turbulento, né? Depois daquela tal visita, ou daquele acontecimento, ou daquela palavra que destruiu o clima que você estava vivendo. Então, depois dessa oração, paz. Dormiram a noite inteira, como aquele soninho de criança que dorme livre, sabe? Eita, criancinha dorme com o bracinho aberto, assim, virado para cima, e vai a noite inteira. Que delícia. É o sono de quem não tem preocupação mais. Tudo está nas mãos do Senhor, não é verdade? Meus irmãos, uma grande libertação aconteceu na vida daquele casal. Assim como uma grande libertação pode acontecer, por exemplo, na sua casa, no seu casamento. Porque não foi por luxúria que a gente se uniu em matrimônio. Não. Mas para que nós chegássemos juntos a uma ditosa velhice. Imagina os dois velhinhos chegando lá, contemplando aquilo que conquistaram juntos. Lembra de quando começou? Sabia, meu Deus, como é que nós vamos montar uma casa, meu Jesus Cristo? Hoje os filhos estudados, né? Com muito sacrifício, mas foram lá, tem o seu curso, tem as suas famílias. Quem não quer viver assim, né, gente? Ter o seu cantinho para envelhecer em paz.
É essa libertação que eu já clamo ao Senhor na sua vida, meu irmão, minha irmã. Que nenhuma tribulação, nenhuma inveja atrapalhe o resultado daquilo que você construiu junto com o seu marido, com a sua esposa. As pessoas muitas vezes veem o resultado, mas não percebem a luta que foi conquistar. Nós vivemos uma geração, infelizmente, que quer o resultado e foge cada vez mais do esforço, e não tem como separar uma coisa da outra. Eu estou ouvindo aqui, né? Eu me recordo agora do início, o Sapo oferecendo curso, né? De música ali, violão, teclado. O Sapo conduzindo agora, né? Fazendo esse fundo musical. É lindo ouvir o Sapo tocando. Mas, gente, esses cabelos brancos aí escondem o esforço de uma vida inteira para chegar a esse resultado. Entendeu? É esforço. Não nasceu sabendo. Não nasceu tendo. Sabe? Olha, a quantidade de pessoas que já nasce em berço esplêndido é pequena, viu, gente? De onde você veio? Faz uma memória de onde você veio. Que você se dispôs a viver. O que você se dispôs a renunciar. Enquanto todo mundo estava usufruindo naquele período de tempo, você naquele tempo que o pessoal estava aproveitando e tinha um direito de fazer aquilo, você fez o oposto. Você se privou para usufruir lá na frente, né? Até falando de casamento, eu acredito que o Senhor está fazendo muito, libertando muitos casamentos agora. Talvez você, hoje o seu maridão está lá, né? Responsável, falando bem, se comportando bem. Mas lembra lá naquele tempo de namoro, talvez você se dispôs a se relacionar com uma pessoa que nem era tão bem falada assim, lá atrás. Só que você foi tendo relacionamento, Deus também foi trabalhando na pessoa através de você, e aí acontece aquela troca de qualidades, sabe? Esse intercâmbio de qualidade a dois, coisas que antigamente eu não tinha e minha esposa tem, e que foi sendo cultivado em mim, e aí vai crescendo a dois. Hoje esse marido maravilhoso, e aí, desculpa a expressão, tá bom? Desculpa, pelo amor de Deus, desculpa a expressão, mas é verdade. Aí você pega, constrói a pessoa nem era tão bem falada assim, você se relaciona, casa, a pessoa cresce, vocês constroem algo juntos, e aí, desculpa, aí vem uma sirigaita que quer roubar, sirigaita, né? A expressão é baixa, sabe por quê? Porque essa atitude é baixa. De alguém que entra ali nos corredores e quer usufruir de algo que não construiu. Não construiu. Quer pegar algo pronto. Pelo poder do nome de Jesus. Que se retire da sua vida, do seu matrimônio, todas aquelas pessoas que são verdadeiras ervas daninhas, que podem destruir aquilo que foi construído com muita lágrima, com muito esforço, com muitas privações, né? Então que aconteça na sua vida essa libertação. Por quê? Porque o seu matrimônio não foi por luxúria, não foi só um corpinho bonito, não, foi para se unir, para constituir uma família, para educar filhos, para Deus, crescer. Senhor, liberte as famílias agora. E pedindo libertação pelas famílias, eu peço a libertação de todos os filhos. Todos os filhos. Porque, irmãos, e aí vem, né? Parece que quando as coisas não conseguem desestruturar o nosso matrimônio, gente, o demônio, ele é um anjo, gente, nunca se esqueçam disso. Ele é inteligentíssimo. Ele tem uma inteligência superior à inteligência de uma pessoa humana, justamente porque ele é capaz de ver
essa realidade espiritual que nós, a olho nu aqui, olho carnal, nós não vemos. Ele é esperto. Quando algo não te atinge, não atinge o seu matrimônio, onde que ele vai? Ele vai nos filhos. Vai nos filhos. E agora eu estou pedindo a libertação na vida dos seus filhos. Porque talvez mexendo nos seus filhos, o demônio quer mexer em você. Desestruturar você, que é o pilar de fé da sua casa. Você está ali sustentando a sua casa em oração, certo? O demônio tenta destruir, você não consegue. Aí ele vai naquilo que você mais ama, porque ele quer destruir a estrutura de fé que foi construída dentro da sua casa. E a estrutura de fé provavelmente é você. E do jeito que eu estou falando dos filhos, né, dos pais com relação aos filhos, eu falo também você filho, você jovem que está nos acompanhando agora, pertinho de vir aqui para a Canção Nova, para participar do acampamento PHN, começa os combates. É a caravana que parece que começa a andar para trás, as coisas não começam a não andar, de repente seu pai vem com a história de que você não pode ir, a sua mãe vem com um problema ali dentro da sua casa, como é que você vai desse jeito? E você começa a desestruturar, para quê? Porque o demônio ele quer tirar esse pilar de fé que está começando a ser construído dentro da sua casa, e esse pilar é você, jovem. E aí o demônio vai lá no seu pai, na sua mãe. Eu estou pedindo em nome do Senhor Jesus que seja liberto de todo ataque do inimigo. Você que é pai e mãe, esse ataque do inimigo que tem ido em direção aos seus filhos. E você, filho, jovem, todo ataque do demônio que tem ido em direção aos seus pais para desestruturar você. Eu peço, Senhor, liberta a muitos de nós. Por fim, coloca mais uma vez a mão no seu coração. Eu estou pedindo, Senhor, no final dessa partilha, pelo poder do nome de Jesus, e confiando no teu envio, porque foi o Senhor quem enviou, eu peço, Senhor, na qualidade de consagrado da comunidade Canção Nova, consagrado da Igreja Católica Apostólica Romana, eu peço, Senhor, que o Senhor liberte a saúde, porque muitos problemas da saúde acabam sendo consequência de uma grande contaminação espiritual. Liberta, Senhor, a saúde dos meus irmãos, das minhas irmãs. Liberta, Senhor, o financeiro, que parece que as coisas não se desenvolvem, você não consegue investir, parece que você fica trabalhando só para tampar buraco, cobrir dívida e não consegue projetar aquela viagem em família, não consegue fazer aquele investimento tão necessário, e aí vai causando medo do que pode acontecer, medo do futuro. Senhor, liberta o financeiro dos meus irmãos, liberta, Senhor, liberta dos relacionamentos tóxicos, daquelas pessoas que a gente nem imagina que querem o nosso mal. Liberta, Senhor, liberta-nos desta contaminação espiritual. Liberta, Senhor, o dia de hoje dessa minha irmã, deste meu irmão. Liberta o hoje de cada um, das decisões que você precisa tomar hoje, das conversas que você precisa ter hoje. Senhor, liberta, para que nada mais, nada menos conduza as decisões e as situações desse meu irmão, dessa minha irmã, que seja somente o Senhor a conduzir, nenhuma outra coisa, o Senhor, que o Senhor conduza todo o dia de hoje. E eu te louvo, Senhor, te agradeço por muitas e muitas libertações que estão acontecendo agora. Bendito seja o Senhor nosso Deus, hoje e para sempre.